Amém? Irmão, abra sua Bíblia comigo, lá em Isaías, no capítulo 64. Isaías 64. Você achou? Isso é um sim ou isso é um não? Isaías 64. Verso 1. Diz assim: Ah, se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti. Verso 2: Como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome, e as nações tremam diante de ti. Pois, quando fizeste coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos. Até aí tá bom. Irmão, você conhece talvez esse texto, você conhece o profeta Isaías, o maior profeta da Bíblia. Quando eu digo maior, não estou querendo dizer de importância, talvez sim de importância seja também o maior, mas o profeta Isaías é o maior, digamos assim, em proporção. Você pode ver aqui, o livro de Isaías tem 66 capítulos, e ele é conhecido também, Isaías, por ser um profeta messiânico. Você sabe que toda a expectativa da Escritura, toda a expectativa desse livro que nós temos hoje, conhecido por uma junção de 66 livros, como Velho ou Antigo e Novo Testamento. Você sabe bem que todo esse livro aponta para uma coisa, para um propósito, para um fim. Como diz um videozinho muito famoso, que você provavelmente já viu no Facebook, no YouTube. Esse vídeo, ele fala assim: a Bíblia não é um livro de histórias desconectadas. A Bíblia não é um livro escrito assim, vou contar uma historinha aqui, uma outra aqui, Davi e Golias, Sansão e Dalila, e os reis, e Nabucodonosor e Daniel. A Bíblia definitivamente não é um livro que foi escrito para estar desconectado de si mesmo. Então são histórias, são acontecimentos, é uma narrativa. A Escritura inteira é uma narrativa que aponta para um fim. E como seres inteligentes que somos, que entendemos o sentido, uma palavra difícil, epistemológico daquilo que está escrito, entendemos o porquê de estar escrito, nós temos que entender que o autor desse livro escreveu ele com um propósito. Ele não escreveu simplesmente para que você pegasse e lesse da forma com que você bem entender. Ele não escreveu, e quando eu digo ele, o próprio Espírito de Deus conduziu tanto Moisés, quanto os profetas, quanto os apóstolos e os discípulos do Novo Testamento a escreverem. Tudo isso foi escrito com um só propósito. E o primeiro desafio que eu queria te fazer aqui nessa noite é: leia a Bíblia buscando um só propósito. É claro, a Bíblia contém diversas implicações, mas a interpretação é uma. A Bíblia contém diversas histórias, mas o fim de todas essas histórias é um só. Desde Gênesis até Apocalipse, você se lembra da história que está lá em Lucas 24,
quando dois discípulos andavam no caminho de Emaús, assim que a sua esperança tinha acabado de morrer. O que tinha acontecido com esses dois discípulos? Eles estavam andando ali porque Jesus tinha acabado de ser crucificado e morto. E naquele domingo, depois de todas as suas expectativas terem sido frustradas, afinal eles tinham visto um homem ressuscitar mortos, expulsar demônios, curar enfermos, salvar pessoas, falar com autoridade como ninguém tinha autoridade. Eles tinham visto esse homem que tinha chegado e prometido que um reino já estava no meio deles, que o reino de Deus estava próximo. Eles tinham visto essa esperança ser esmiuçada igual pó diante deles. Porque Jesus ele veio não como um libertador, um soldado como eles esperavam. Eu falei que Isaías é um profeta messiânico, e ele aponta para a vinda de alguém antes do nascimento de Jesus, 700 anos antes da vinda de Jesus. Isaías está profetizando e falando: um dia um menino nos nasceu, um homem, um filho se nos deu, e ele será chamado Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 53, ele fala lá que ele levou sobre si as nossas dores, enfermidades e pecados, e que ele libertaria o seu povo. E o povo aguardava então uma libertação diferente daquela que Jesus veio trazer na sua primeira vinda. Você entende isso? Jesus veio não como um soldado para libertar o povo judeu da escravidão que eles estavam passando ali pelo povo romano. Roma tinha tomado todo o império e os judeus, e agora escravizando a mentalidade, os costumes, a forma como eles viviam, Roma imputava a forma de viver ali aos judeus. E alguns rabinos, ou por assim dizer, a maioria deles, entendiam que esse Messias, ele viria para libertar o povo de uma escravidão física. Mas Jesus veio como um servo sofredor. Ele veio como um homem normal. Ele não veio montado num cavalo, com espada, arrancando a cabeça de César. Ele veio como um homem. E a Bíblia fala que ele veio como um homem comum, um homem qualquer. Eles ficam pintando Jesus dessa forma europeia, e assim, bonitinha, com os olhos claros. Mas provavelmente ele não era daquele jeito. Ele não era um ator de Hollywood. Ele era um homem comum. Isaías 53 chega a dizer que nele não havia formosura, beleza. Era um homem comum. Chega até a dizer que ele foi assim, diante dos homens, ele não tinha beleza, ele não tinha algo assim que os homens virassem e falassem: esse cara é especial. Mas de repente Jesus vem, e ao vir, Jesus estabelece um reino diferente. Ele fala: vocês são escravos, lá em João 8. E os judeus, os fariseus falam: como escravos? Nós somos descendentes de Abraão, somos filhos de Abraão. Como você pode dizer que nós somos escravos? E ele diz: vocês são escravos porque vocês vivem pecando. Ou seja, ele não vem libertar primeiramente da escravidão do mundo, de um ditador, de um império, de Roma. Ele veio e libertou o povo internamente dos seus pecados. Ele veio e criou para si, como diz em Efésios 2, uma nova raça. Ele aniquilou o muro de inimizade que existia entre Deus e os homens, porque os homens tinham pecado, e estabeleceu para si uma nova raça de seres humanos. E essa nova raça é chamada de os eleitos, aqueles que seguem o caminho, os cristãos. E aqui é um ponto interessante, porque, irmão, se você está em Cristo Jesus, o que diz lá em 2 Coríntios 5,17? Aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E aqui um recado: talvez você sofre aí pela mesma coisa
há 10 anos. Talvez você tenha aí um dilema, um problema, algo que te aflige, a morte de alguém, um término de um namoro, de um casamento, o que for. E você sofre por isso há muito tempo já. Eu estou aqui pregando que não existe sofrimento? De forma alguma. O que eu estou querendo dizer é, existe um prazo para o seu luto. Concorda comigo? Dê um prazo para o seu luto, para as dores, para o sofrimento. O que passou, Filipenses 3 vai dizer que, deixando todas as coisas para trás, prossigo para o alvo. Mas aqui o texto que nós lemos, de Isaías 64, ele fala assim: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na sua presença. Irmão, a mensagem que eu venho trazer aqui, ela talvez pode se resumir no título do livro do meu pastor: a presença, a prioridade da presença de Deus. A mensagem que eu venho trazer aqui nessa noite é que eu e você fomos criados de tal forma que, preste atenção, eu e você não temos sede, eu e você não temos fome, eu e você não temos desejos. O que eu vim falar para você aqui nessa manhã é que eu e você somos o próprio desejo encarnado. Não é que você tem sede de algo, não é que você tem fome de algo maior, não é que você tem desejo de algo. A verdade é que você é a própria encarnação da sede, você é a própria encarnação da fome, do desejo. Você olha para a sua vida, e você pode muito bem entender que parece que você é um fosso, um buraco que emana cada vez um desejo para um lado diferente. E talvez você está aqui e você não é uma pessoa mundana, você foi resgatado do reino das trevas e veio para o reino da luz, mas você ainda assim permanece tendo desejos que ainda não foram supridos. Então talvez você veio aqui hoje e tem lá os seus desejos de um casamento. Como nascido de novo, você tem desejos lícitos de constituir uma família, de ter um emprego, de ser bem sucedido, de conseguir crescer na sua empresa, ou ser um empreendedor, ou ser um médico, passar no vestibular, ou dar uma condição excelente para os seus filhos, netos, e por aí vai. E esses são desejos lícitos. Afinal, você já nasceu de novo. Só que o que eu venho trazer para você aqui é que você não nasceu simplesmente para isso. A Escritura inteira aponta para nós que o ser humano é alguém com desejos e anseios profundos. Eclesiastes vai dizer que o Senhor colocou dentro de você o desejo pela eternidade. E você acha que casas, casamento, terras, filhos, finanças, investimentos, você acha que tudo isso vai te satisfazer da mesma forma com que o Senhor te planejou para ser satisfeito? Não vai. Existem as bênçãos, e elas são excelentes, todos nós a queremos, mas existe algo maior, e esse algo maior é o abençoador. E a verdade é que o desejo pelo abençoador está dentro de cada um de nós, mas é como se existisse um buraco, e às vezes nós falamos isso para evangelizar pessoas. Tem um buraco aí dentro de você, que só pode ser satisfeito pela presença de Deus. Aí quando a pessoa aceita Jesus, quando ela recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador, aí nós falamos, beleza, o seu buraco está preenchido. Só que a verdade é que, mesmo depois de ter recebido a Cristo como seu Senhor e Salvador, você continua tendo anseios profundos e enormes, irmão. A sua alma, como eu falei, ela não tem desejos.
A sua alma é um poço e é a própria encarnação do desejo. É por isso que na mídia, na moda e no mundo aí fora, você vê as pessoas cada hora indo para uma tendência. E está aqui a tendência do K-pop, está aqui a tendência do rap, está aqui uma tribo tal, a outra tribo, e isso e aquilo. E eu não estou falando que você não pode gostar, ter um gosto específico de música, de moda e por aí vai. O que eu estou querendo dizer é que o fim último da sua alma não é pertencer a uma tribo, não é conseguir um casamento de sucesso, não é ter filhos, não é ter finanças maravilhosas. O fim último da sua alma é conhecer a Deus. Em João 17, Jesus vai dizer: a vida eterna é essa, ele orando, a oração sacerdotal. A vida eterna é essa, que conheçam a Ti, ao único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem enviaste. O que Jesus está querendo dizer? Que a vida eterna, ela não é muito tempo, ela não é um período de tempo, por mais que consista nisso também, um tempo eterno. Jesus está querendo dizer o seguinte: a vida eterna é conhecer uma pessoa, a vida eterna é se relacionar com uma pessoa, a vida eterna é ter comunhão com uma pessoa. E Jesus, ao dizer isso, Ele está tocando lá no íntimo da sua alma, e dizendo assim: sabe aquela sede que você tem, que você tenta satisfazer com a sua família, e dando um carro para os seus filhos, e dando a melhor faculdade, e pagando uma mensalidade cara, e juntando dinheiro para ter no final da sua vida uma poupança, uma renda extra? Ele está querendo dizer: nada disso. Se você for o Bill Gates, se você for a pessoa mais linda, mais rica, mais bem sucedida do mundo, mais atlética, mais forte, com a melhor família, com o que for, nada disso vai te satisfazer em caráter último, a não ser a presença de Deus. Ouso dizer que o mais bem sucedido do mundo, com maior dinheiro, riqueza, fama, família, mulher, esposa e filhos, o maior bem sucedido do mundo, sem a presença de Deus, é um fracassado. E não é fracassado assim no sentido de não se deu bem na vida. É fracassado no sentido de que essa pessoa não é feliz. Porque nós estamos vendo uma guerra que está acontecendo agora entre a Rússia e a Ucrânia. E pessoas que tinham quantidades enormes de dinheiro, que viviam lá na Europa de forma tranquila, de repente, de um dia para a noite, tem o seu país invadido, tem que deixar tudo para trás, perdem todas as coisas e se tornam refugiados. Aí eu te pergunto: se o fim último da alma dessas pessoas está naquilo que elas conseguiram e construíram ao longo da vida, se elas perdem isso, a vida acabou, irmão. A alegria acabou, o sentido acabou. É por isso que a palavra de Deus diz: o mundo vai passar, as suas concupiscências vão passar, os seus desejos vão passar, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. E o texto de Isaías está dizendo o seguinte: ó Deus, é um anseio da parte de Isaías, clamando: ó, se fendesses os céus e descesses. E esse é o convite que eu venho fazer para você nessa manhã. Eu te convido a reconhecer que o anseio mais profundo da sua alma e o desejo último da sua alma é que Deus rasgue os céus e desça para estar com você. Nós temos essa esperança de que um dia Jesus vai voltar e buscar para si de toda parte do mundo os seus eleitos, o seu povo. Mas nós temos a esperança também de que algo já aconteceu e que nós podemos viver essa esperança hoje. Nós usamos aquele texto lá de 2 Coríntios que diz: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, nem penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Só que no verso 10, o verso seguinte, o apóstolo Paulo escreve assim: mas Deus já o revelou a nós por meio do seu Espírito. Sabe o que isso quer dizer?
que você ainda não conhece na completude ou na plenitude, por assim dizer, você ainda não conhece o reino de Deus por completo. Nós não estamos lá ainda. Nós não morremos. Nós estamos vivos aqui. Mas o Senhor, de certa forma, por meio do seu Espírito, permite que você conheça a vida eterna aqui na terra. É por isso que o cristão não é uma pessoa miserável, que vive, eu fui salvo, então eu posso viver a vida de qualquer forma, porque só o motivo da minha vida é o Senhor me levar e ponto. Não! O motivo da vinda de Jesus é criar uma nova raça, e por meio dessa nova raça, redimir todas as coisas. Romanos 8 vai dizer que a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos dos filhos de Deus, dos filhos maduros. A palavra ali é ruios. O que o texto está dizendo é que a criação geme. Você vê os terremotos, você vê os vulcões, você vê os animais em um estado assim e os próprios seres humanos num estado de contrição. A gente pode dizer que o mundo ele está sofrendo convulsões. Por quê? Porque o mundo, a criação, aguarda a redenção por meio daqueles que Deus chamou de filhos. Então o seu chamado para viver como cristão não é para viver aqui dentro, não é para viver de domingo a domingo, de sábado em sábado, de terça em terça. Por mais que isso aqui seja ótimo, nos reunirmos para adorar a Deus e conhecer a Ele, o propósito eterno de Deus é pegar você e fazer de você uma testemunha viva para o mundo lá fora. Para que quando você saia daqui, você não saia simplesmente assim, foi interessante demais essa palestra. Foi muito legal. Teve umas músicas aqui interessantes. E eu saí me sentindo bem. O sentido último do nosso culto, como o apóstolo Paulo diz lá, se referindo à ceia, ele fala, vocês chegam das suas casas e vocês vêm se satisfazer aqui na ceia. Vocês vêm comer aqui. E enquanto alguns comem muito, outros comem pouco. E o que o apóstolo Paulo diz? Vá e coma em casa. Se alimente em casa. E nós sabemos que esse texto está se referindo a alimento mesmo, a ceia, a saciar a sua barriga. Mas a gente pode usar ele de forma espiritual também, dizendo que o sentido não é que você passe a semana inteira seco, sem nada, vazio, triste, deprimido, e que você chegue aqui no domingo para um pouquinho de pão e refrigério. O intuito da escritura é, coma em casa, se alimente em casa. Vá em casa. Quando você sair daqui, você não precisa de ir na internet e buscar um pregador famoso para alimentar suas carências. Você não precisa disso, você tem a escritura e o seu Deus no seu quarto. Mateus 6, o que Jesus vai dizer? E quando vocês orarem, fechem a porta do quarto, em secreto, orem ao Pai de vocês em secreto, e o Pai que os vê em secreto, os recompensará. O sentido último da existência e da vida é conhecer a Deus. Se fendesses os céus e descesses. O outro ponto é que os nossos problemas e os nossos dilemas, e a forma como você trata a sua esposa, ou como você trata o seu marido, e a raiva que você sente, e o medo que você sente, e os pecados que você tem, e os dilemas internos ou externos, todos eles são causados por uma má resolução interna da sua alma. Tiago 4, abre comigo o texto lá de Tiago. Está feliz ainda? Está aqui? Tiago 4.
Olha o que diz o texto. Tiago 4, verso 1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus próprios prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça ainda maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. O que a Escritura está dizendo, por meio de Tiago, é que as guerras e contendas que existem entre vocês, sejam essas guerras mundiais ou potencialmente mundiais, como a que está acontecendo lá no leste europeu, ou as guerras entre você e a sua sogra, entre você e o seu marido, entre você e a sua esposa, os problemas, todos eles, não se baseiam em algo externo. Ninguém tem problema com o outro, ninguém tem assim, aquela contenda, aquele conflito, porque tem um problema externo com a pessoa. Já ouviu aquela expressão que fala, quando um não quer, dois não? Quando você tem um problema com alguém, isso fala mais a respeito de você do que a respeito da outra pessoa. Por quê? Tiago está dizendo, todas as guerras, todas as contendas e todos os conflitos que há entre vocês ocorrem pela guerra interna que existe dentro de você. E eu me levanto aqui para te dizer, irmão, muitas vezes você tem problemas e dificuldades e vive uma vida pesada, amarga e angustiada porque você é mal resolvido internamente. Só que essa má resolução interna, ela não é resolvida por um livro de autoajuda. E nada contra eles. Essa má resolução interna, ela não é resolvida simplesmente pela psicologia, e também nada contra a psicologia, do contrário, completamente a favor. Ela não é resolvida pela psiquiatria, por mais excelente que ela seja. Um maluco de um amigo nosso, psiquiatra, doutor Ismael, você conhece bem, talvez, ele lida com isso diariamente. Mas nós podemos afirmar, porque está escrito, que as lutas e as contendas que existem no meio de nós, e os problemas, os conflitos, os anseios, acontecem porque nós não somos resolvidos internamente. E eu não sei se você se lembra, mas Jesus, no último e mais importante dia da festa, lá em João 7, ele se levanta e ele diz o quê? No último e mais importante dia da festa, Jesus se levantou e disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, aquele que beber da água que eu lhe der, esse nunca mais terá sede, e aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O que Jesus quer dizer? Ele está dizendo, os problemas que existem entre vocês, acontecem porque vocês estão secos. Vocês são como ramos secos. Vocês são secos internamente. E vocês querem nas sinagogas, vocês querem nos templos, vocês querem nos rituais, nas convivências, naquilo que acontece exteriormente, resolver um problema que é interno. E aqui, sumarizando tudo aquilo que a gente falou, o texto de Isaías 64 diz: ó, se fendesses os céus e descesses.
A solução para os problemas da humanidade não está em uma economia ideal ou em uma economia de mercado livre que vai permitir que cada um de nós consiga uma renda suficiente para manter nossos filhos e filhas, esposas e as nossas gerações e aposentar os nossos netos. A solução para os problemas do mundo também não se dá por um sistema de governo que arroga para si todas as qualidades, fala assim, eu resolvo tudo, eu divido a renda e eu faço o que eu bem entender. A solução para os problemas da humanidade está em uma pessoa. E essa pessoa que se fez carne se chama Jesus Cristo de Nazaré. Se nós resolvermos o problema interno das pessoas, o resto está resolvido. Uma passagem de Isaías diz o seguinte: por que você gasta o seu dinheiro com aquilo que não é pão? Por que você gasta o seu dinheiro, as suas finanças, os seus recursos, com aquilo que não satisfaz a sua alma? Em último lugar, o que Isaías está dizendo, é o que Tiago também está dizendo, e o que Jesus disse, e o que o texto do capítulo 64 diz, que a razão última da existência humana é ter alguém dentro de si, e esse alguém é o único capaz de resolver os problemas e dilemas internos e externos do mundo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não quer briga. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não tem contendas com os outros, ou se tem, ela resolve rapidamente. Por quê? O Espírito que Ele fez habitar dentro de nós tem fortes ciúmes. Isso quer dizer que se você tem o Espírito Santo e acontece alguma coisa diferente, alguma coisa está te atraindo, uma tentação, o Espírito que habita dentro de você, que é maior do que aquele Espírito que habita no mundo, quando você dá um passinho para cá, ele é ciumento no bom sentido. E ele fala, você não é de lá, você é meu. Você não é daqui, você é meu. Quantos aqui são casados? Você aceitaria, irmão? Assim, não estou falando de tudo, vamos combinar. Você aceitaria ficar com 99% da sua esposa e dividir 1% com outra pessoa? Amém. Amém, está amarrado. Aceitaria ou não? Por quê? 1%? 1%? Você esposa, ele falou está amarrado. Um homem, você esposa aceitaria dividir 1% do seu marido com alguém lá fora? Está amarrado, por quê? Porque é um casamento, é um compromisso. E por quê? Por que nós achamos que, no casamento tudo bem, 100% da minha esposa, ou 100% do seu marido, mas na vida com Deus, tudo bem, 98% de Jesus e 2% do diabo. Por quê? Não existe meio termo, irmão. Não existe neutralidade no mundo espiritual. Não existe em cima do muro. Não existe 98% é de Jesus e 2% é do diabo. Ou você é completamente de Jesus e diz, como ele disse lá em João 14, lá vem o príncipe deste mundo e ele nada tem comigo, ou você é do diabo. E eu creio que aqui estão pessoas compradas pelo sangue de Jesus, inteiros para Deus, amém? Então, a partir do momento que nós somos inteiros de Deus, o texto de Romanos 8 vai dizer lá, que o mesmo Espírito que vivificou a Cristo dentre os mortos, também dará vida aos seus corpos mortais. Isso é uma promessa, de vida abundante, enquanto você está vivo, não só para quando você morrer e for encontrar com Jesus na glória. Isso é uma promessa, de que existem rios de águas vivas, fluindo do trono, e esses rios podem fluir de dentro de você, se você conhece a Jesus.
A boa notícia que eu deixei aqui mais para o final é que Isaías 64 diz: ó, se fendesses os céus e descesses. A boa notícia é que isso se cumpriu em Atos 2, irmão. Sabe por quê? Porque lá em Atos 1, Jesus disse assim: é melhor que eu vá. João 14, João 15, João 16. É melhor que eu vá, porque eu vou deixar com vocês o outro Consolador. E essa palavra outro, ela quer dizer um da mesma espécie, um da mesma forma. O texto de Isaías 64, ó, se fendesse os céus, se cumpriu em Atos 2, quando de repente estavam unidos todos em uma casa, e de repente, conhece essa palavra de repente da Bíblia? Veio do céu um vento, um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa na qual eles estavam assentados. E pousaram sobre cada um deles línguas como de fogo, e todos foram batizados no Espírito Santo. Tem gente que diz: como eu gostaria de viver na época de Moisés lá, que o mar se abriu, que as coisas aconteceram, que as águas se tornaram doces, as águas amargas se tornaram doces, que Sansão venceu Golias. E eu digo sempre a mesma coisa: vá para lá sozinho, irmão. Eu não quero ir para lá. Por quê? Todos os apóstolos e profetas e mestres profetizaram não acerca daquele tempo, mas do tempo que nós vivemos hoje, em que o Espírito não seria mais derramado sobre alguns, sobre reis, sacerdotes, profetas e mestres, mas sobre toda a carne. O texto de Joel 2 diz o quê? Vai chegar um dia em que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os filhos e as filhas profetizarão, até sobre os seus servos. Os velhos terão visões, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. E isso eu venho aqui anunciar, já se cumpriu, irmão. Não é que se cumpriu há 10 anos atrás, se cumpriu há 2000 anos atrás, quando o Espírito foi derramado. E a boa notícia: o Espírito não foi tirado da terra. Isso mostra para mim e para você que existe uma vida sobrenatural diante da presença de Deus, disponível para mim e para você. Esse livro que eu estou frisando tanto, a presença de Deus, olha o que está escrito, logo no início dele. Não precisa abrir, o texto de Oséias 6. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Eu venho dizer para você, irmão, você é sede, você é fome, mas você pode ser completamente satisfeito, porque existe um rio que flui do trono de Deus, e esse rio que flui do trono de Deus, flui aqui nessa manhã e de dentro de você, se você conheceu a Cristo. O intuito de Jesus não é criar para si novas pessoas e de repente tirar elas da terra. O intuito de Jesus é te redimir de tal forma que essa presença manifesta de Deus viva em você. E que você, por meio dessa presença, pise em serpentes e escorpiões, expulse demônios, cure enfermos, vença as lutas lá na sua casa, viva o céu aqui na terra. Por quê? Porque o Espírito Santo já foi derramado. Nós não precisamos de outro que se levante para dizer: agora eu tenho a solução para vocês. Nós já temos a solução para o mundo. E essa solução habita dentro de mim e de você, se você recebeu a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Eu poderia chamar essa palavra de a presença de Deus. A presença de Deus, ela sacia a sede última da alma, irmão. Você pode viver no inferno, você pode viver na dor, na luta, na dificuldade. Se a presença de Deus está com você, você será como os discípulos que tomavam tapa e soco e apanhavam na cara e falavam: ó, eu vou arrancar sua pele. E eles falavam: arrancar minha pele? Você vai arrancar minha pele, sendo que eu sou um ser eterno? Pode arrancar, irmão. Você vai matar a minha carne? À vontade.
Você vai me crucificar? Como Pedro, a história da igreja diz, me crucifica, mas me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. E a Bíblia fala que eles eram entregues à morte com alegria. A carta de Filipenses é escrita por Paulo quando ele estava preso. E como é conhecida a carta de Filipenses? A carta da alegria. Filipenses 4 ele vai dizer: alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Se alegrar em Deus não é uma opção para você, é um mandamento, irmão. Mas você não pode cumprir esse mandamento se você não tiver o próprio Deus dentro de você. Da mesma forma que você não pode fazer a obra de Deus sem amar a Deus e sem estar com Deus. A mensagem que eu vim trazer aqui nessa manhã é: eu e você muitas vezes temos problemas e dificuldades internos tão difíceis porque estamos andando vazios e secos, como alguém que não tem uma árvore, que não tem a seiva dentro de si. Mas o convite de Jesus é: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E a água que eu der para esse de beber, se tornará uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quem sabe você está tendo dilemas, dificuldades, situações, problemas, porque você anda seco. E você tenta se encher no culto, quando Jesus diz para você: feche a porta do seu quarto. E lá na sua casa, com seus olhos fechados, com seu joelho dobrado, você busca ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que te vê em secreto te recompensará. Hebreus 11:6 diz que aqueles que buscam a Deus, importa que esses que buscam a Deus, creiam que Ele existe, e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Você gosta de ser recompensado pelo seu trabalho? Gosta de receber o seu salário? Quem não falou que sim, pode transferir para mim, se não gostar. Você gosta de ser recompensado? Se você gosta de ser recompensado pelo que você faz aqui na terra, imagina ser recompensado por aquele que criou a terra. E é promessa de Deus. Aqueles que servem a Deus precisam crer que Ele existe e que Ele se torna recompensador daqueles que o buscam. O convite para você nessa manhã é: busque a presença de Deus. Talvez você está sofrendo porque você está buscando o seu sucesso e a sua independência financeira. Talvez você está sofrendo porque você está buscando a família perfeita. E tudo bem, todas essas coisas são lícitas. Mas o reino de Deus é como alguém que, encontrando um campo, um tesouro escondido no campo, foi, vendeu tudo o que tinha e veio com alegria e comprou esse campo. Você já viu alguém vender tudo que tem e ficar alegre? Só tem um sentido isso: se a recompensa de tudo que ele vendeu for menor em relação àquilo que ele vai conquistar. Essa é a afirmação do Evangelho. Vá, largue os seus pecados, largue os seus desejos, largue a sua obsessão por fama, por dinheiro, por sucesso, por reconhecimento. Vá, tome a sua cruz, siga Jesus, mas não para viver uma vida sofrida, mas para se encontrar com o dono de todo o ouro e toda a prata. Salmo 23 diz assim: eu sei que eu vou correr atrás de toda bondade e fidelidade. É isso que diz? Não é isso que diz. Diz assim: sei que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida.
até que eu me encontre com o Senhor. Quando você é alguém que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, não é que você corre atrás das bênçãos, as bênçãos correm atrás de você. A matemática é ao inverso. Por isso Jesus se levantou e disse, em Mateus 6, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Se a banda quiser subir. O convite da manhã é: largue a jujuba, largue o M&M, o chocolatinho, largue o brigadeirinho, largue aquilo que não satisfaz, largue os snacks, largue o lanchezinho e venha para o banquete. Há um banquete preparado para todos aqueles que nasceram de novo. Mas corre o risco de você viver a sua vida inteira assentado nesse banquete, comendo besteira, achando que está se satisfazendo, enquanto aquilo que te satisfaz é a presença de Deus. Só o que te satisfaz e o que me satisfaz é a presença de Deus. Talvez hoje é manhã de você se arrepender, falar: Senhor, eu largo as minhas imoralidades, os meus pecados, eu largo, não só porque é ruim, mas porque a recompensa é maior, não só porque faz mal, mas porque eu quero agradar aquele que deu tudo por mim. O sangue de Jesus comprou para Deus povos de todas as tribos, línguas e raças, e comprou esses para estarem um dia diante dele, clamando em alta voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, o Deus que era, que é e que há de vir. Mas comprou para si também, para que você se assente na mesa do banquete com ele, e para que você farte a sua alma em dias difíceis. Farte a sua alma da presença de Deus. Em dias fáceis, farte a sua alma da presença de Deus. Em dias médios, farte a sua alma da presença de Deus, irmão, porque ela satisfaz. Em meio ao luto, em meio à dor, em meio à perda, em meio ao ganho, em meio ao lucro, em meio ao prejuízo, só a presença de Deus satisfaz, irmão. É a presença. Há uma diferença entre a presença de Deus, a onipresença, e a presença manifesta de Deus. Deus está em todos os lugares, mas Deus não se manifesta da mesma forma em todos os lugares. Você já sentiu assim aquele lugar que falou: Deus está aqui? Já sentiu? Já ou não? E Deus está aqui também nessa noite, nessa manhã, por assim dizer. Deus quer se manifestar, e para que Deus se manifeste, Ele requer dos seus arrependimento de pecados, abandono da vida velha, abandono das preocupações. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque aqueles que por meio do Espírito de vida, Ele derrotou o Espírito do pecado e da morte, Ele comprou para si, e eles agora são guiados, não pela carne que gera morte, mas pelo Espírito que conduz à vida e à vida eterna. Porque a vida eterna é isso: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. E por estarem unidos com Ele, aquele que é toda a plenitude, vocês receberam dessa plenitude. Em Cristo Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade, habita todo o prazer, habita
toda a satisfação, habita tudo que você precisa para viver uma vida piedosa e feliz e alegre e abundante, porque Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Mas nós precisamos, mundo, tchau, presença de Deus, venha a presença de Deus.